Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Não deu certo gravar ontem, a gripe acabou aí me derrubando, mas hoje já estou melhor e a gente vai estar falando um pouco sobre a lição de domingo e a de segunda-feira, tá certo? Porque a de domingo, como eu falei a vocês, a ressurreição de Moisés é um tema importante para a gente estudar, já que a nossa forma que cremos, baseado na Bíblia, ela é diferente de muitas igrejas que existem. E já a história que tem hoje na segunda, que é o filho da viúva de Sarepta e também a ressurreição do filho da mulher de Sunem, ela tem menos polêmicas do que a ressurreição de Moisés. Moisés ele havia feito aquilo que não era agradável ao Senhor e foi impedido de entrar na terra prometida. Então ele foi ali para o monte, onde ali ele morreu. Você vê o relato em Deuteronômio no capítulo 34, versos 5 e 7, mas também diz que Deus ocultou o seu corpo. Para que não fosse ali, servisse lugar de adoração, para que Satanás não pegasse ao seu corpo. E até a recomendação da lição, o outro texto é Judas 9, onde diz que Miguel ali reivindicou o corpo de Moisés e Satanás não prevaleceu. Por quê? Porque Moisés ressuscitou. Então Moisés ele morreu, cumprindo assim o que tinha que acontecer, né? Deus havia falado que ele não iria entrar na terra, mas Deus ressuscitou o seu servo amado e ele foi para o céu. O texto também que a lição traz aí de Lucas, no capítulo 9, é o texto da transfiguração, onde no qual Jesus leva 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, e ali eles veem aparecendo quem? Elias e Moisés, onde no qual até Pedro empolgado fala para Jesus que ele podia fazer ali 3 tendas, e ali eles viram onde Elias e Moisés estavam, na verdade, dando uma palavra de ânimo a Jesus, porque já era chegada, né? Estava próximo o momento ali que Jesus iria passar pelas tribulações. O interessante é que eles estavam animando a Jesus, porque se Jesus não cumprisse a missão, não morresse, os dois teriam que voltar do céu. E eles simbolizam, é uma esperança para todos nós, porque Moisés simboliza aqueles que vão morrer e ressuscitar, e Elias aqueles que passarão, alcançarão a vida eterna, né? Terão encontro com Deus sem passar pela morte. Então, se você observar, se ali fosse espíritos, como é que seria espírito se Elias não morreu? Então eram pessoas, por isso que até Pedro, quando se empolga e fala da tenda, é porque ele via distintamente 3 pessoas. Moisés foi ressuscitado de forma corpórea, é assim que a Bíblia explica, e baseado em Judas 9 podemos assim confirmar. Falando sobre a parte de segunda-feira, vocês vão ver aí o filho da viúva de Sarepta e também o filho da mulher de Sunem. Falando sobre o filho da viúva de Sarepta, Deus mandou ali, previsto, né, em 1 Reis capítulo 17, fome, seca ali que ocorreria. Elias assim fala, e Deus manda ele ir para Sarepta, que uma mulher iria o alimentar. Quando ele chega então em Sarepta, ele encontra essa mulher e ela fala que estava ali com um pouquinho de azeite, que ia fazer uma comida para ela e o filho morrer. E Elias pega agora ali, multiplica aquele azeite e depois ela hospeda Elias, e o menino é acometido de uma doença e acaba morrendo. Ela até procura Elias, questiona por que aquilo aconteceu com ela. Elias pega o menino nos braços, leva para o seu quarto e ali ele expira 3 vezes sobre o menino, ora a Deus, e o menino, né, diz que o espírito voltou ao menino. Então aí, espírito, fôlego, alma, a gente precisa relembrar o que estamos estudando aqui, que tem o aspecto de alma, não é uma coisa à parte do corpo, né? Alma vivente somos todos nós. Então a interpretação, às vezes a Bíblia vai trocar esses termos e a gente precisa entender que ali que o que voltou o menino foi o fôlego, não foi uma alma que estava vagando e ali pegou e voltou para o menino. Então foi o fôlego de vida que retornou. E na história do filho da mulher de Sunem, era uma mulher que tinha condições e ela resolveu fazer um quartinho para Eliseu, porque Eliseu sempre passava por Sunem para ir até o Monte Carmelo, onde alguns acreditam que tinha ali a escola de profetas, ou apenas ele iria para orar, mas acredita-se mais que tinha uma escola de profetas ali, por isso que ele ia constantemente. Só que a viagem da casa de Eliseu até o Monte Carmelo era uma viagem de mais de 40 quilômetros. Acredito que era cerca de 70 quilômetros e Sunem ficava no meio. Então ela resolveu fazer um lanche primeiro ali para eles. Você encontra essa história lá
em 2 Reis, capítulo 4, e ali depois ela resolve fazer com o marido um quartinho para que Eliseu e o seu súdito ali ficassem. Então Eliseu resolve fazer algo em gratidão para aquela mulher e resolve então, olha, ela tem riquezas, viu que não precisava comprar nada para ela, mas ele deu uma profecia sobre ela que daqui a um ano ela teria, e depois de um ano quando ele voltou ela já tinha aquela criança em seus braços. A criança cresceu, mas em um belo momento ela foi para o campo na colheita com o pai e passou mal. Acredita-se que foi o calor, mas quando deixaram com a mãe, depois de um tempo a criança morreu. Ela então pegou aquela criança, colocou no quarto do profeta e pediu autorização ao marido e foi até o Monte Carmelo para encontrar com ele. Eliseu volta então, encontra aquela criança em seu quarto, ali ele ora ao Senhor, deita sobre a criança e a criança também recupera esse fôlego, né? A alma volta para a criança e ela é entregue à sua mãe. Quais são aí as similaridades e diferenças dessas crianças? São duas mães, as duas tiveram fé, creram nos profetas, tinham diferença de condições, mas sabiam a quem recorrer para o milagre acontecer. Homens de Deus fizeram aquilo que agrada ao Senhor, fizeram de jeito certo e fizeram que a fé daquelas mulheres creram de que o Senhor tinha poder para ressuscitar. Vimos então nesse dia, querido, o milagre que ocorreu com Moisés, da sua ressurreição e dessas duas crianças. Capítulo 9. Então, por isso que Cristo é a nossa esperança, porque ele também ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, um dia ele irá buscar a todo aquele que nele crê. Então confiemos no poder de Deus e tenhamos esperança em suas promessas. Deus o abençoe nesse dia. Não se esqueça de assistir o nosso devocional. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.